Olá, famílias! Passado um mês de janeiro de descanso, retornamos às aulas, fevereiro, que seja um ano de muita esperança para todos nós. Eu vou fazer uma rápida apresentação da nossa escola, porque a gente tem muitos pais vindos da creche, alunos novos que entraram agora em janeiro, que foram matriculados. Então, nossa escola é MEF Professor Nicolau Moraes Barros, que fica ali na Vila Pires. Hoje a gente está com 794 alunos, 90 funcionários, 32 salas de aula regular, 16 de manhã, 16 à tarde, 2 salas bilíngues. A sala bilíngue é a sala que atende as crianças com surdez. Todas as crianças de Santo André, de 0 a 10 anos, são direcionadas para a nossa escola. O polo, na verdade, é o MEF, a creche Ione e o EJA Valdemar Matei. É o complexo todo ali, tá bom? E as crianças da escola têm aulas de Libras, 30 minutos toda semana, inclusive no ensino remoto. A gente tem também 2 salas de recursos, que são para atender as crianças com deficiência, as crianças que precisam de uma adaptação de material, algum material a mais. Vou apresentar rapidamente a equipe. Eu sou a Fernanda, diretora da escola. Estou indo para o 9º ano agora em 2021. A Claudete, nossa vice-diretora, aposentou em dezembro. E a Isabel está vindo compor com a nossa equipe. A Elisângela, que era nossa assistente pedagógica, também foi direcionada para uma outra MEF. E a Tatiana vai vir no lugar dela, mas ela está de licença maternidade, então depois de 13 de abril ela virá compor com a equipe. A Vanessa permanece como assistente pedagógica. Eu estou sem a fotinho das meninas, mas em breve vocês vão conseguir vê-las pessoalmente também, tá bom? A Rose continua sendo a P do Polo. A Marisa é a PAEI, professora, assessora de educação inclusiva. Ela que faz todo o direcionamento do trabalho das crianças com deficiência. E a Gisele é a nossa coordenadora de setor. A prefeitura é dividida em vários setores, então ela tem 5 escolas que ela cuida da equipe gestora. Ela faz todo o acompanhamento do nosso trabalho enquanto gestão. E aí passou o ano de 2020 todinho, chegamos em 2021 e o mundo continua na pandemia. Essa segunda onda vindo com uma força grande também, a gente ainda com as recomendações para ficar em casa. E as grandes discussões, a escola abre, a escola continua fechada, ensino remoto, ensino híbrido, a fase vai ser vermelha, de repente está na amarela, de repente está na laranja. Nós não temos muito como planejar as nossas ações. A gente está indo de acordo com a pandemia, com a segunda onda, com os leitos de UTI, com o movimento de economia, de tudo. E aí a gente resolveu que a gente vai pensar esse ano um dia de cada vez, uma semana de cada vez, e a gente vai planejar mês a mês, com calma, com tranquilidade. E esse planejamento já tem ocorrido há uns dias com as professoras, e a gente, de 8/2 a 28/2, a gente vai continuar no ensino remoto, como a gente terminou o ano de 2020. Então, teremos a reunião com as famílias online ainda, cada professora criando o seu grupo de WhatsApp para estar fazendo esse contato com vocês. Até o dia 28, a gente vai estar fazendo a caracterização das crianças e das famílias e o início do ensino remoto. A partir de 1º de março, saiu um decreto no dia 15 de janeiro, que é o 17568, falando do retorno presencial, que não vai ser na totalidade dos alunos. Eu vou analisar esse decreto com vocês rapidamente nessa reunião e depois eu vou enviar no grupo do WhatsApp para que vocês tenham ele na íntegra. Lembrando que toda a organização do calendário escolar está sendo pautada por decretos e orientações estadual, municipal, Conselho Estadual de Educação, o consórcio intermunicipal, o prefeito Paulo Serra é o presidente do consórcio, então as cidades do ABCDMR estão em consonância ali com as ações, ok? Então vamos ao decreto. O retorno presencial das atividades escolares para a rede municipal e estadual da cidade de Santo André será de forma gradual a partir de 1º de março de 2021 para os ensinos
infantil, fundamental e médio. As instituições de ensino deverão obedecer aos seguintes critérios. Para os ensinos infantil, fundamental e médio, presença limitada a 50% dos alunos matriculados. Presença intercalada dos alunos na escola, devendo a escala ser estipulada por cada instituição. Parágrafo único. Além das medidas previstas neste artigo, deverão ser observados os protocolos sanitários do município de Santo André e do Governo do Estado de São Paulo. A Secretaria de Educação deverá expedir normas complementares para regulamentar os procedimentos necessários para o retorno gradual das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. E aí o artigo 5º. Na verdade, se vocês analisarem o que está dizendo, não vai voltar 100% dos alunos para a escola. O decreto diz 50%, mas a gente vai começar com um pouquinho menos para a gente ir fazendo toda a adequação, toda a adaptação das crianças em todas essas medidas que são importantíssimas que eu vou ler agora. Então, artigo 5º. Para o funcionamento presencial das instituições de ensino, deverão ser observadas as seguintes medidas. 1. Utilização obrigatória de máscara de proteção facial. Então, todos os funcionários e todas as crianças, todos os alunos terão que usar a máscara de proteção facial. Ai, Fernanda, mas a minha filha não usa máscara, ela não consegue. Você tem o mês de fevereiro todinho para estar ensinando, para estar orientando, para estar colocando a máscara, ensinando a ficar um período de tempo com ela. E aí os pormenores vão ser definidos pela Secretaria de Educação. Então o decreto ele diz lá, tem que usar máscara. Aí se tem que trocar de 2 em 2 horas, essas coisas menores a Secretaria vai estar entregando para a gente, ok? Distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas, sinalizando posições no piso ou assentos sempre que necessário. Então, vai ter o distanciamento na sala de aula, vai ter o distanciamento na merenda, não vai poder ficar andando em fila todo mundo juntinho, tem que respeitar o distanciamento social. Então, tem que ensinar as crianças também o que significa isso. Vocês vão fazer esse trabalho em casa, já faz 1 ano que a gente tem que fazer isso, então vocês vão conversar com eles nessa questão do retorno à escola e a gente vai complementar esse trabalho que vocês fizeram, orientando mais ainda. Utilização dos bebedouros de água potável apenas com copos descartáveis e garrafas próprias. Copinho descartável para 800 crianças todos os dias não tem condições. O meio ambiente não vai suportar esse movimento. Então, todas as crianças terão que levar a garrafinha para a escola. Garrafinha com etiqueta, tudo bonitinho lá, com o nomezinho, para que não se perca. E nada de emprestar garrafinha para o colega. Nada de colocar, eu coloco a boca aqui, passa para o outro, que as crianças têm esse costume. Então, tem que cuidar dessas orientações com eles. Adaptação de áreas de uso comum para evitar aglomeração. Então, vou dar um exemplo. A gente tem a nossa merenda, as mesas, tudo organizadinho. A gente vai espalhar as mesas, colocar lá os locais que pode sentar e que não pode. Para evitar totalmente aglomeração, além dos horários mais flexíveis com relação à merenda e tudo mais. Todos os espaços vão ter que estar dessa forma. A sala de aula, mesma coisa. Não vai poder sentar juntinho com o coleguinha para ficar trocando material. Nada disso vai poder acontecer nesse princípio. Não realizar atividades que possam gerar aglomeração. Parque, brinquedoteca, informática, biblioteca, tudo absolutamente fechado. Jogos que a gente tem lá nos armários, que a gente joga em dupla, em trio, não serão utilizados nesse primeiro momento. Manter ventilação natural, evitando o uso do ar-condicionado sempre que possível. Nós não temos nenhum espaço da nossa escola com ar-condicionado e a questão da ventilação natural está sendo analisada pelos engenheiros de manutenção lá da prefeitura. Ok? Limpeza e higienização periódica dos locais e objetos de uso comum. Toda a equipe de limpeza vai passar por treinamento e a gente vai fazer escalas, né, com elas na questão da higienização, da ampliação dessa higienização.
Disponibilizar álcool em gel em pontos estratégicos. Isso a gente já fez, todos os espaços da escola têm o dispenser de álcool em gel, a gente pode até colocar mais alguns, a gente está recebendo verba para isso. Divulgação de informações acerca da prevenção e enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. Isso a gente vai fazer ao longo do tempo, né? A gente tem os grupos de WhatsApp que facilitaram bastante a comunicação com vocês, as professoras têm os grupos também, então tudo que vier nesse sentido a gente vai estar conversando. Aferir a temperatura corporal das pessoas, restringindo o acesso caso esteja acima de 37,5. Na verdade, acordou, vai para a escola, já põe a mãozinha lá, vê se a criança não está quente, vê se está com febre. Chegando na escola, a gente vai aferir a temperatura no portão de 1 por 1. Então, não vai poder ter aglomeração na entrada. A gente vai ter que cuidar de todas essas medidas protetivas, tá bom? Protetivas não, de proteção. E em janeiro desse ano, a Secretaria de Educação encaminhou para as escolas um livro, tem mais ou menos umas 70 páginas, que é o protocolo sanitário. São as orientações práticas de rotina e cuidados essenciais no atendimento das escolas. Na verdade, foi um compilado que elas fizeram dos estudos que nós fizemos em julho do ano passado sobre os espaços das nossas escolas. Então, eu reuni o conselho de escola, as mães, reuni os professores, os funcionários e todos nós avaliamos os nossos espaços que podem ser utilizados ou não, de acordo com as medidas. Então, por exemplo, lá consta a questão da entrada, da saída. Os pais não vão poder entrar na escola, são as crianças que vão entrar. Então, nesse primeiro momento, como é que a gente vai fazer esse acolhimento das crianças? Vai ser no pátio, vai ser na quadra? A gente já está planejando e pensando em tudo isso. Merenda, que eu acabei de falar, né? O espaço da merenda, os horários organizados, as marcações de distanciamento, o uso de todos os espaços, então parque, essas coisas totalmente fechado, porque gera aglomeração. Os usos de materiais, os materiais todos individuais, eles não vão poder trocar a borracha, trocar o lápis, a canetinha, gel bonitinha. Neste primeiro momento, isso não vai ser possível. E todo esse retorno, tudo isso tem sido pensado, está em estudo na Secretaria de Educação. Conforme a gente for tendo informações, a gente vai chamando vocês e conversando para deixar tudo muito esclarecido. E aí, com esse decreto, algumas mães começaram a me mandar WhatsApp. Mas, Fernanda, reformaram a escola? Como é que tá? Tá pronta? Não tá? O que eu posso dizer para vocês hoje? Nós estamos, desde o comecinho de janeiro, com uma reforma na calha e na laje da escola. A calha, alguns pais já sabem, né? A grande maioria, a calha enche de água e a água, quando chove muito, ela escorre pela parede e as salas ficam um pouco cheias. A laje também. De metro em metro ali tem uma rachadura com uma goteira que está sendo agora reformada. Nós adquirimos com a verba que veio do PDDE. Tapete sanitizante, totens de álcool em gel para as entradas, dispenser de álcool e de sabonete líquido para todos os espaços da escola. Termômetro nós já temos, os organizadores de fluxo são aqueles cavaletes com aquelas correntes plásticas também para organizar a ida e a volta, organizar a fila de merenda. Os pulverizadores para higienização são aqueles tambores de 20 litros que você coloca o produto e você vai borrifando nas paredes, nas mesas, em tudo quanto é lugar. E aí eu vou passar para vocês algumas questões que são administrativas, que as professoras não vão estar informando na reunião delas, por isso que eu peço que vocês assistam sempre essa reunião antes. Uniforme. A gente já recebeu a primeira remessa de uniforme, assim que chegar a segunda remessa, ou todo, né, a quantidade total de alunos, e a gente tiver autorização da Secretaria de Educação, a gente vai estar fazendo a entrega para todos vocês. Então, tenham calma que as coisas vão caminhar esse ano, sempre com muita sabedoria. Ensino remoto. Então, a gente vai ficar até o dia 28/2 agora no ensino remoto. As professoras estão planejando as atividades. Algumas vão encaminhar a atividade já impressa para as famílias, e a gente vai fazer essa entrega no dia 15 de fevereiro. Outras professoras quiseram manter um online ali, vão estar conversando com as crianças, vão encaminhar a atividade, mas vai ser via WhatsApp. Então, a gente vai estar informando para vocês quem são as crianças que têm que retirar material e quem não são. No dia 15 já se programem para ir buscar. Projeto Merenda.
Vai ter o início agora da fase 9, ela inicia dia 8 de fevereiro. A gente ainda não tem a data da nossa escola e assim que tiver eu comunico vocês. Só peço que vocês retirem a cesta no dia certo. Porque essa cesta, quando fica lá no dia seguinte, o legume, com esse calor que anda fazendo, às vezes ele não aguenta. Então, o certo é tirar no dia, mesmo porque eu tenho que preencher uma série de planilhas com todo mundo que retirou, todo mundo que não retirou, e aí quando você não retira, você atrasa toda a minha documentação, tá bom? Eu gosto das coisas bem certinhas assim. Então, se é dia tal, no dia tal retira. Vocês têm que se programar, mesmo que não seja a mãe ou o pai que vai retirar, qualquer pessoa com o documento da mãe consegue retirar. Então, é só se organizar direitinho que dá certo, tá bom? Material escolar. Já chegou o material da educação infantil, veio um saquinho com todos os materiais ali, tá bem organizadinho. E já chegou do fundamental também, mas a gente precisa organizar. As caixas chegaram todas separadas. Assim que for autorizado, a gente vai fazer a entrega para vocês. É que antes a gente precisa organizar, então vai demorar um pouquinho, tá bom? Chip de internet. Todas as famílias receberam chip de internet no ano passado. Os alunos que eram do 5º ano, que foram para o 6º ano na rede estadual, o chip já foi bloqueado. E aí, nesse bloqueio, alguns chips foram bloqueados também. Então, eu peço calma, porque está tendo erro em alguns acessos. A gente já avisou a Secretaria de Educação e eles estão verificando. Assim que a gente tiver uma resposta, passa para vocês. Os alunos novos vão receber em breve. Tem que esperar um pouquinho, assim que a Secretaria de Educação informar, a gente comunica e entrega. E aí, como eu disse antes, a gente planejou a reunião com as famílias através dos grupos de WhatsApp. Até o dia 28 de fevereiro nós estaremos com esses grupos ativos. Depois a gente vai replanejar, porque se a professora estiver presencialmente na escola, ela não vai conseguir fazer o atendimento no WhatsApp ao mesmo tempo. Então isso está tudo sendo pensado, está tudo sendo organizado, tá bom? Por enquanto, reunião com os professores, elas vão mandar o link no grupo do WhatsApp para vocês, para fazer a reunião ao vivo. E aí a gente tem que fazer alguns combinados. Vocês vão saber qual vai ser a plataforma de uso, façam a instalação. A gente começa a reunião, microfone fechado, porque senão online dá muito eco. Dúvidas, vocês podem colocar ou no chat ou deixar o microfone aberto no final da reunião. Anotem tudo que vocês tiverem dúvida. No final da reunião, pede para falar com a professora, porque às vezes a sua dúvida pode também ser de outros pais. E a câmera, se possível, manter aberta durante a reunião para a gente saber com quem a gente está conversando. E é importante também para a gente já ir olhando o rostinho de vocês, para ir se familiarizando com todo mundo. Elas vão se apresentar. A grande maioria das professoras continuou com a turma, então para vocês vai ser até mais tranquilo. Quem é professora nova conversa bastante, esclarece tudo que tem que esclarecer. Nós continuamos com os professores de educação física, Daniela De Luca, Daniela Gil no período da manhã e o Alex e o Adriano no período da tarde. Eles também vão se apresentar. Eles vão mandar essa semana um videozinho para vocês, além de se apresentar, falar um pouquinho das regras da educação física e tudo mais. Aula de Libras, a gente também vai estar encaminhando para vocês semanalmente. As professoras vão verificar quem são os pais que estão presentes. Aquele mesmo controle que a gente fazia nas reuniões presenciais, a gente vai voltar a fazer com todo mundo para ver quem está acompanhando e quem não está. E vamos dizer, ai, Fernanda, eu tive um problema lá em outubro, novembro e dezembro, eu deixei de acompanhar as reuniões, deixei de acompanhar o ensino remoto. Eu posso voltar? Você deve voltar, você precisa voltar, você precisa conversar com a professora e falou, tive tantos problemas, tá, agora eu preciso retornar. Porque vamos dizer que a pandemia daqui 10 dias piore, em março a gente de novo não vai voltar, a gente vai ter que continuar no remoto. E aí perder mais tempo de ensino das crianças vai ser muito prejudicial, tá bom? Então conversa com a professora, assiste a reunião e faça as atividades que tem que fazer. E aí os combinados. A gente vai continuar até dia 28 de fevereiro com o retorno das atividades por foto. Só vou pedir para vocês que tenham muito cuidado nessa foto. Não precisa bater foto da criança com a atividade ou colocar ela no colo e bater a foto. Coloque a atividade numa mesa, bata uma foto com foco para que a gente possa ver a atividade, fazer até uma interação com vocês, uma correção. E aí já apague a foto do celular para não ficar sobrecarregado. A professora vai receber essa foto e vai guardar
esses arquivos até o 28 de fevereiro, que é o que a gente tem planejado certinho, tá bom? E uma foto só. Não mande 2, 3, 4 fotos da mesma atividade, porque aí não tem celular que resista. O de vocês não resiste, o nosso também não. Horário das aulas. No ano passado, como a gente achou que a pandemia fosse durar 15 dias, um mês, a gente foi abrindo uma série de exceções para as famílias. A gente respeita, sabe que está todo mundo trabalhando, que tem a dificuldade de horário e tudo mais. Mas neste ano, nós vamos atender somente no horário de trabalho do professor. Nós terminamos o ano 2020 esgotados. Tinha professora trabalhando até às 10 da noite, respondendo para as famílias. Nós não temos mais possibilidade de fazer isso. Elas têm que trabalhar infantil das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. E o fundamental das 7 ao meio-dia e da 1 às 6. Dentro desse horário, a professora vai dar a devolutiva para as crianças. Ai, Fernanda, mas eu não tenho como mandar. Cheguei 8 horas da noite, vou fazer a lição com ele e vou mandar foto às 10 da noite. Você até pode mandar, mas a professora só vai responder no dia seguinte. Ela não tem a obrigação de responder às 10 da noite, ou no sábado, ou no domingo. A gente foi abrindo tantas exceções que chegou um momento que a gente estava trabalhando quase que 24 horas por dia. Então, foi muito complicado, tá bom? Espero que todo mundo compreenda. Outro recado importante, recados no grupo e recados no particular. O grupo de WhatsApp da professora, ela é para intervenção pedagógica, não é para discussão das famílias sobre qualquer outra coisa, sobre merenda, material, ai que chegou isso, ai que... Não. Ali é para correção das atividades e para entrega de dúvidas, quaisquer coisas. Tá com uma reclamação, não gostou de alguma coisa, manda no particular da professora ou manda diretamente para mim e a gente já esclarece, já conversa e vê o que precisa ser resolvido. Mas no grupo dos alunos, né, que está no celular das famílias, porque eles são menores, não tem que ter esse tipo de discussão e de conversa, tá bom? Nem videozinhos que, achei interessante, mande para a professora, ali é como se fosse a sala de aula dela, tá bom? E aí tirem outras dúvidas, o que vocês acharem necessário. Elas vão estar conversando bastante com vocês hoje. E o que eu disse até agora? Então a gente está lá, vamos voltar no ensino remoto. Provavelmente depois vai ficar o híbrido, que é metade presencial e metade em casa. Todas as famílias serão respeitadas nesse momento. A gente vai conversar com todos vocês. A prefeitura está planejando ainda essas ações. Nós temos reunião essa semana, nós vamos ter reunião na próxima semana. Mas meu filho não vai tomar vacina, eu não vou mandar. Calma, a gente vai estar conversando com todos vocês. O que a gente precisa? Que vocês se organizem para que façam a devolutiva das atividades. Aqueles 20% de pais que eu disse que ano passado tinham desistido, a gente vai ter que correr atrás deles. Se vier uma legislação falando, olha, você tem que mandar para o conselho tutelar, eu vou ter que encaminhar para o conselho tutelar. Então, eu não quero chegar nesse ponto. Eu acho que a gente pode conversar, a gente pode dialogar, a gente pode ver quais são as alternativas que a gente tem para que as crianças não sejam mais prejudicadas, tá bom? Respeito ao horário de trabalho das professoras e da equipe administrativa, foi o que eu disse agora há pouquinho. Mesmo que vocês... Eu mandei uma lista de alunos no domingo para vocês, porque não deu tempo de fazer na última semana. Mas domingo não é dia de fazer isso, né? Domingo é dia de todo mundo descansar para aguentar firme na semana. Então, as professoras vão manter isso com bastante rigidez nesse ano, vão ser bem firmes. E eu vou responder, às vezes eu estou presencialmente na escola, tá chegando o WhatsApp, mas eu não estou vendo, eu não consigo. Então, a gente responde, tenham calma que não é imediatamente, mas a gente responde, tá bom? Se for alguma coisa urgente, liga na escola, que é bem mais fácil. Documentação via WhatsApp ou e-mail. Até que a pandemia trouxe algumas coisas boas pra gente, né? Essa agilidade de documentação, de conversa com a diretora da escola, com as professoras, isso acho que facilitou bastante para todo mundo. Então vamos dizer que você precise de uma declaração de escolaridade para entregar lá na empresa que você trabalha. Você não precisa mais ir até a escola. Se você quer muito urgente, é para daqui 2 horas, aí você vai até a escola, retira, a escola está aberta das 7 às 6 da tarde e a gente vai atender. Mas dá para segurar 1 dia, 2 dias? Manda um WhatsApp. A gente encaminha por e-mail para vocês,
tá bom? Então, a gente facilita essa questão da documentação para todo mundo. Comunicar imediatamente casos de Covid na família ou outras ocorrências. Tem que comunicar, não só de Covid, mas eu não vou entregar atividade por causa de tal coisa. Justificar as ausências de vocês é imprescindível, porque a professora pode colocar lá a faltinha para o aluno, porque ela vai estar registrando a frequência, mas embaixo ela coloca a justificativa que vocês deram para que isso tenha ocorrido, tá bom? Então tem que conversar sempre com as professoras. Respeito à legislação e aos protocolos sanitários. Se esse retorno realmente acontecer, a gente vai ter que cumprir todos os protocolos sanitários. Nós não podemos correr o risco de nos contaminar as crianças levarem a Covid para casa, porque aí vai ser uma tragédia. Então, tem que seguir a lei, sim, tem que seguir os protocolos, sim. Tanto as crianças quanto as famílias lá no portão, na hora da entrada, não pode ficar aglomerando, fazendo rodinha, conversando. Tem que ter 1,5 metros de distanciamento, inclusive lá fora. Se a gente conseguir respeitar tudo isso, a gente não vai ter problemas nesse retorno, tá bom? Mensagens via WhatsApp. A gente tem os grupos das professoras e o grupo da direção. O meu grupo é fechado, das professoras não, mas elas vão fechar no decorrer do dia ali. Quando acabou o horário de trabalho dela, elas podem fechar. E aí eu coloquei uma palavra respeito. Durante o ano de 2020, a gente recebeu muitas mensagens difíceis de serem respondidas. Então, eu peço a vocês que antes de escrever para a gente, se acalme. Então, primeiro pensa, se acalma, depois escreve. Eu não vou mais responder nenhuma mensagem com grosseria. Foi muito difícil no ano passado. Eu sei da dificuldade de todos vocês que têm que trabalhar, que tinham que levar a criança para a escola, que não tem com quem deixar. Eu entendo tudo isso, mas eu não sou culpada da pandemia. As crianças não têm culpa, nem as professoras. Nós continuamos fazendo o nosso melhor, coisa que a gente sempre fez no presencial. Mas ver uma mãe ofendendo uma professora, ofendendo a diretora da escola, diz muito sobre a sociedade que a gente está construindo. E isso é péssimo. Eu vi essa semana no Facebook muita gente denegrindo a imagem dos professores. Não. Os professores estão ali trabalhando diariamente com as crianças. Se a gente teve que ficar em casa, foi por questões de saúde, foi por questões necessárias para que a gente não tivesse uma mortandade gigantesca, né? Quem perdeu os entes queridos deve saber muito bem do que eu estou falando. Então a gente precisa agir com respeito. Okay? E aí eu vou deixar para vocês alguns sentimentos e desafios que a gente está tendo nesse momento. Não só a gente, mas muitas mães. Insegurança e medo faz parte desse momento. O medo de ser contaminado, de contaminar um familiar, a insegurança com relação a esse movimento que a gente vai estar fazendo de atender na escola, atender no presencial, como vai ser tudo isso. A secretaria está estudando tudo isso para passar para a gente uma questão bem firme. Nós vamos conversar com todos vocês antes, todos serão respeitados dentro das possibilidades que existem ali. Não vai voltar 100%? Ainda não. Mas que venha a vacina e aí as coisas vão caminhar de uma forma mais organizada, né? O que a gente vai precisar? Continuar utilizando a tecnologia e a parceria com as famílias, que foi imprescindível no ano passado e vai ser imprescindível nesse ano também. Então a gente conta com vocês, com muito respeito, com muita dedicação de todo mundo, para que as coisas funcionem com tranquilidade, tenham calma. A gente vai agilizar o que a gente pode agilizar e cuidar de tudo ali no miudinho, todos os dias, para que todo mundo tenha muita saúde, muita sabedoria, muito aprendizado, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem mandar no WhatsApp da escola, o 44528525. Eu vou estar aqui na retaguarda sempre respondendo para vocês. Se eu não souber, eu vou pesquisar e depois eu respondo para vocês.
mas a gente precisa de muita educação, de verdade, tá bom?